Tá igual chinês, né? A gente joga água, sai um monte de advogado. Igual grama, né? Eu sou advogado também, mas a minha especialidade é internacional. Então nós hoje vamos falar da Lidari. Como o meu tempo é curto, então eu vou trazer para vocês uma palhinha do que é, o que vocês vão ter de informação. E se por acaso vocês quiserem mais informação, eu estou à disposição, o Edilson, para poder atender cada um caso a caso. Então a Lidari Consulting é uma empresa, ela é uma DBA americana do grupo Prosper USA. Eu vou explicar para vocês o que é uma DBA. Fundada em 2015, a Prosper foi fundada em 2015 no estado da Flórida. Pode passar? Então nós oferecemos soluções completas para os seus negócios, você e sua família, para qualquer lugar do mundo, principalmente para os Estados Unidos, onde nós nos especializamos. A minha expertise é Estados Unidos. Análise, consultoria, execução de processos, documentação, abertura de empresas, nos Estados Unidos, todos os tipos de vistos e documentos. Profissionais competentes, somos nós, e também um hall de parceiros que nós temos, além dos nossos colaboradores. E qualificados no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Até minha, graças à minha designer, né, o Photoshop é fantástico. Eu sou advogada, consultora de negócios, minha expertise é International Affairs, sociedade, sou formada em administração de empresas, direito. Então aqui eu falo um pouco de mim, né, das minhas especialidades. Também tenho um curso de especialização em direito da imigração, onde deve estar aqui em algum lugar. Participei já de vários programas de executivos, de câmaras de comércio no Brasil e no exterior. E quando nós iniciamos nos Estados Unidos, nós começamos o nosso processo pela Prosper USA dentro da UCF, que é a University of Central Florida, num programa de incubadoras que eu nem sabia que existia e que uma empresa recém-formada nos Estados Unidos por uma dona brasileira pudesse participar do programa. Então, essa é uma das coisas também, dos benefícios que também nós podemos oferecer. Então, eu sou fluente em português, inglês, espanhol e também estudei alemão. Então, é só a ABC. Então, vamos falar, hoje que eu vou falar sobre empresas. O assunto é muito vasto. Como o Pedro falou que eu tenho pouco tempo, então eu trouxe especificamente para vocês quem pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, e eu vou focar no estado da Flórida, que cada estado, como a maioria sabe, cada estado tem a sua própria legislação, principalmente nesse campo empresarial, campo corporativo. Então, vou falar da Flórida, porque daí precisaria de ter um tempo para cada estado para falar cada um diferente, mas a minha expertise realmente é Flórida. Então, o que precisa? Então, o que é necessário? Quem pode abrir uma empresa nos Estados Unidos? Basicamente, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode abrir. Não precisa de um visto específico, não precisa nem estar nos Estados Unidos, na Flórida, para abrir uma empresa. Denominar um agente registrador. Nós somos um agente registrador de várias empresas, então aquela empresa que você escolhe para ser o seu contador, lá nós chamamos de agente registrador, ele vai cuidar de toda a sua informação dentro do estado da Flórida, da Secretaria do Estado da Flórida. Identificar os sócios, quem vai ser meu sócio. Eu tinha pedido uma lousa, né, para poder escrever um pouco mais, mas vou explicar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Identificar os sócios, pode ser de um sócio só, pode ser vários sócios. Pesquisa no site do Corporation Department a viabilidade do nome, como a gente faz aqui, né? Você tem a possibilidade de entrar todos os dados do departamento da Secretaria de Estado da Flórida no departamento de Corporation são públicos, então o seu agente vai entrar e vai verificar se aquele nome tem disponibilidade. Endereço, você precisa ter um endereço na Flórida. Pode ser um endereço virtual, pode ser um endereço realmente que você vai e aluga um espaço e vai utilizar aquele espaço como o seu business. Aí você, no departamento
Corporation, do Departamento de Corporações da Flórida, que fica dentro da Secretaria de Estado da Flórida, nós temos o SunBiz, que é onde nós fazemos todos os registros de corporações, que é no estado da Flórida. E o que eu coloquei aqui? Todos os anos depois que você montou, então vamos pular um pouquinho uma etapa. Montou a empresa, está lá certinha no SunBiz, todos os anos nós temos que fazer a renovação do Annual Report. O que é o Annual Report? O Annual Report é dizer para a Flórida que você vai continuar com o seu negócio aberto no estado, ela vai te cobrar uma taxa, que eles chamam de franquia realmente, para você continuar operando no estado. O I-Number, depois que você tem a sua aprovação, a sua documentação dentro da Secretaria de Estado, nós vamos entrar com a solicitação no RIS, que é a Receita, e pedir o seu I-Number. Então, só para vocês entenderem um pouco, aqui na Secretaria de Estado, é como se fosse o seu registro do Estado, na Junta Comercial. Então, a Secretaria de Estado é a Junta Comercial do Estado da Flórida. E aqui no IRS é o seu CNPJ. Então, para a sua empresa estar regulamentada para atuar dentro dos Estados Unidos, no estado da Flórida, você tem que fazer esse processo aqui, estar dentro do estado, registrada, certinho, e depois solicitar o seu I-Number, que é o Employer Identification Number, que é um número que você vai utilizar para praticamente todas as atividades, todas as ações administrativas, fiscais da sua empresa. Esse documento aqui é indefinido, é como o nosso CNPJ, ele não extingue. Depois nós solicitamos o Tax ID ou IT Number dos sócios, que é o CPF americano. Esse CPF americano, ele é um CPF para estrangeiro. Então ele já vem bem escrito, bem grande assim quando a gente pede, né? Esse documento não dá direito à moradia. Não é um visto americano. Às vezes as pessoas recebem e falam, eu posso morar nos Estados Unidos? Não pode com esse documento. Mas ele vai servir para você contratar pessoas, alugar um imóvel comercial, residencial, abrir conta corrente, uma série de coisas, fazer crédito, tem que ter um I-Number de crédito, o Tax ID. E o Business Permit, depois que nós temos toda essa documentação, então nós vamos lá no County, no meu caso, por exemplo, que eu estou em Orlando, é Orange County, e peço um Business Permit para o meu negócio, para a permissão do negócio em si. Se eu tiver bebidas, outros equipamentos ou materiais, aí são outros tipos de licença. Mas essa Business Permit é para você atuar com o seu negócio. E a renovação é anual. Eu já fui colocando aqui para ficar mais prático, tá? E a abertura de conta corrente corporativa é importante e obrigatória, porque eles entendem que quando você tem um negócio, você tem um I-Number, você vai operar um negócio, você tem que ter uma conta corrente corporativa. E o Corporate Tax Report, que é anual, que é esse daqui que eu coloquei aqui agora. Aí eu só preciso de uma água. Desculpa, gente, minha garganta tá bem. Então aqui ficou alguma dúvida? Nenhuma, vocês não estão entendendo tudo. Então, quais são os tipos de empresa que um estrangeiro brasileiro pode abrir na Flórida? São dois tipos, uma corporation e uma LLC. Muitas pessoas ultimamente têm ouvido falar bastante da LLC. Eu até fiz esse paper para vocês, explicando um pouquinho, né, sobre as duas. E a DBA, que é Doing Business As, ou Fictitious Name, que é um subtipo. Ela não é exatamente uma empresa. Então vou explicar um pouquinho também. Então são os tipos de composição dentro do SunBiz e no RIS. Essas duas empresas aqui em cima precisam ser esses dois tipos. Registrados no SunBiz, que seria a junta comercial, e depois de registrados para o registro e tudo, vem para o RIS, que é a receita para pegar o CNPJ. A DBA não tem CNPJ. Ela é, como eu disse, um subtipo. Então, a corporation. A corporation, quando você monta uma corporation, ou abre, a gente fala formar uma empresa, ela tem que ter necessariamente, obrigatoriamente, uma dessas terminologias. Então, a minha empresa, por exemplo, chama Prosper USA Inc., que é incorporated. Ou
Opa, no final. Só uma surpresa. Aqui. Então, qualquer nome que você vai colocar corporation no final, Corp, Inc, Incorporated. Qual é a diferença básica das duas empresas? Essa empresa aqui você vai ter acionistas, e pode ser de um dono só. E depois você pode colocar mais pessoas, acrescentar dentro do seu quadro, né, acionistas que vão ter shares, vão ter ações, vão ter estoques. Esse é um tipo que normalmente é mais aceito, né, ou preferido pelos bancos. Ela separa bastante, porque nos Estados Unidos, assim, as empresas elas separam o dono dos negócios. Então, somente em casos de fraude mesmo que, né, vem atrás dos donos, dos sócios, dos acionistas, né, que acontece em qualquer lugar, mas normalmente é para separar totalmente. Aí, Marcelo, Obrigada. Só um minutinho. Separa a pessoa física, o patrimônio da pessoa física. Separa. Mesmo que seja, como eu disse, né, comprovado fraude, né, coloquei no paper para vocês, né, está totalmente separado. Então, as contas da empresa, as responsabilidades da empresa, as suas responsabilidades são suas responsabilidades. Não se comunicam. E aqui, como eu disse, né, você vai ter acionistas nessa empresa e você vai ter o seu documento, né, o seu SS4, que você vai entrar lá no RIS, o seu I-Number, e depois de toda a documentação. Só um instantinho, pessoal, eu não sabia que tinha um conjunto hoje aqui, eu não estou conseguindo parar o conjunto. Eu pensei que a música era para fazer a organização. Começou com o tocar musiquinha. Mas eu estou percebendo que quem está ali está prejudicado. Eu queria propor uma coisa, né? Pegar as cadeiras e sentar mais perto aqui da Márcia. Acho que vocês vão ouvir melhor. Dá um jeito, dá uma porrada no ouvido. Não, é que ela tem que comer. Vocês estão ouvindo bem aí? Mas ó, senta mais perto, senão não vai fazer. Você não está vendo. Pode continuar, desculpa. Então, como eu disse, né, a documentação de qualquer tipo de empresa é pública no Sambis, dentro do estado, principalmente no estado da Flórida. Então, qualquer pessoa possivelmente pode entrar dentro do Sambis e verificar aonde sua empresa está, se ela está formada, se ela está em dia com o estado da Flórida, se ela está ativa ou inativa. No RIS é mais complicado, só quem tem acesso realmente ao dono que tem a titularidade da empresa. No âmbito federal existe uma proteção maior. Então, a corporation, todos esses documentos, como eu disse, são públicos ou são documentos governamentais. O governo vai te dar autorização, vai te dar um número de registro. Mas nós sempre orientamos os clientes, e também é um ato obrigatório, no caso da corporation, ter um bylaw. O que é o bylaw? O bylaw seria aqui o nosso contrato social. Só que o contrato social, no caso da corporation ou da empresa que eu explicar para vocês, ele não é público. Você guarda dentro da sua empresa. Entendeu? Se for necessário, o banco pode te pedir, algumas outras situações pode te pedir para você ter ele dentro da empresa, onde você vai colocar as responsabilidades de cada um, quanto foi de capital social, inicial, todas as informações, todas as responsabilidades de cada shareholder, né, no caso que são acionistas, vai ter nesta empresa. E no caso de uma empresa só, também nós fazemos o bylaw, que o banco vai pedir para o cliente para encaminhar, tem várias situações que eles pedem também. Então também ele tem todas as informações dele. Qual a principal diferença? Aqui é tributária. Muitas pessoas têm a preocupação de ter uma corporation porque ela pode gerar bitributação. Na corporation, você não tem a obrigatoriedade de distribuir dividendos. Então, normalmente, muitas vezes eu, por exemplo, faço isso, eu deixo o lucro na empresa. Então, somente a empresa é tributada. E a tributação é um pouco menor do que a LLC nesse sentido, do que a pessoa física. Então eu não tenho a obrigatoriedade de distribuir os dividendos da empresa. Então hoje eu tenho 3 corporations, tenho uma LLC, minhas, dos
os meus outros negócios. Outro dia eu falo que uma psicóloga. Então, basicamente é isso. Então, você vai tributar a empresa e se você distribuir dividendos, vai tributar também os acionistas. Mas se mantiver o seu lucro na empresa, não tem tributação. E tem várias vantagens. Você só é tributado se você teve lucro. Se não teve lucro em serviços, você não é tributado. Então não é como aqui, tudo que você vende, você tem uma tributação. No Brasil, você fez uma nota de serviço, não importa se no final do ano, você fez só uma nota de serviço e teve uma despesa 10 vezes maior e você pagou por aquela nota de serviço. Lá não. Lá você vende, depois você apura serviços, depois você apura os resultados, você tem várias deduções, aí depois eles apuram o lucro, aí você tem a tributação de 21%. Desculpa, essa tributação é só para serviços ou para produtos? Eu vou falar só de serviços hoje, Ah, tá porque não dá tempo de falar de tudo. Tá. Já passei o tempo, né? 10 minutos. Hoje eu vou falar especificamente de serviços. Pode passar. Então, a LLC, muitas pessoas aqui no Brasil ficaram conhecendo um pouco a LLC por conta do mercado imobiliário. Então, essas empresas que vinham vender as casas, né, aquelas casas maravilhosas que tem na Flórida, aqueles condomínios, orientavam as pessoas a abrirem uma LLC para colocar o imóvel nesta empresa. Mas também muitas pessoas têm empresas com uma LLC. A LLC, ela reflete mais o dono da empresa. Como eu disse, quando você tem aqui seu resultado, você vai fazer o imposto da empresa e você obrigatoriamente vai distribuir o dividendos. Só que a empresa não vai pagar o tributo. Quem paga são os membros. Nesse caso, você tem membros e não shareholders. Para que você, o membro, obrigatoriamente vai pagar. Então é a mesma coisa, só paga se tiver lucro, vai deduzir todas as despesas e no final cada membro vai ter os seus dividendos, vai receber de acordo com a sua participação. Aqui nós não temos o bylaw como na outra. O contrato social aqui chama Corporate Agreement ou Corporate Operation Agreement. E também tem o mesmo formato, onde vai ser especificado todas as responsabilidades de cada membro, como cada membro entra na sociedade, qual a participação de cada um e qual a responsabilidade, tá um pouco diferente do cada documento, né? Eu prefiro a corporation. Quando eu abro empresa, eu prefiro a corporation, porque como eu disse, ela é melhor vista pelos bancos, pelas entidades. Você pode trazer, depois você pode querer abrir capital. Aqui você não pode abrir capital. A corporation você pode abrir capital. Eu prefiro. E também no início, nós não demora um pouco para você nos Estados Unidos, a não ser que você já está com um negócio muito estruturado com bastante dinheiro de investimento, para começar essa fase da distribuição de dividendos. Então a maioria dos meus clientes, por exemplo, continuam deixando os dividendos, continuam deixando o lucro na empresa e eles têm um salário. O salário não é dividendo. Aí eu falei da DBA. Por exemplo, a Lidari é uma DBA que está, que tem como principal empresa guarda-chuva a Prosper USA. O que é uma DBA? DBA ela é uma Doing Business As, ou Fictitious Name. A DBA é uma empresa, vamos pegar qualquer empresa, pode ser LLC, pode ser Corporation, pode ter quantas DBAs quiser. Digamos que eu tenho a Prosper USA, que faz consultoria, processos de vistos, uma série de coisas. Aí eu quero abrir uma outra vertente do meu negócio, fazer totalmente diferente. Vou vender sorvete, mas a Próspera é a dona da DBA. Então a Próspera tem um I-Number, a DBA não tem I-Number. E ela vai responder para a minha empresa principal. Eu posso ter qualquer negócio embaixo. Qualquer negócio. Posso ter uma DBA, duas DBAs, 10, não tem limite de empresas, como eu disse, é um subtipo para ter uma DBA. Depois eu coloquei aqui. Não, pode voltar. Voltar, mais. Volta mais um. Mais um.
Então eu coloquei no papel para vocês. Pode parar aqui. Eu coloquei, se vocês quiserem dar uma olhada no paper. Então, não pode subir. Pode botar na DBA. Então a DBA, ela não tem o iNumber, então eu não posso pegar uma DBA e abrir uma conta corrente. Então o que eu faço? Eu pego a minha empresa principal, vou no banco, com a minha DBA daquele que eu quero abrir, por exemplo, eu tenho 5 DBAs, mas eu pego cada uma e cada uma eu abro uma conta corrente diferente. Daí, na minha conta corrente vai vir Próspero USA, DBA, sorvetes. Próspero USA, DBA, vistos, o que for de negócio. A DBA também pode ser aberta para uma pessoa. Eu, Márcia, posso ter uma DBA. Só que o que acontece nisso? Eu vou ser totalmente responsável por tudo que acontecer. Lembra que eu falei lá no início? Que a empresa, os proprietários, shareholders, membros são separados. Se eu abrir uma DBA e começar a operar, eu sou totalmente responsável por tudo. Qualquer situação litigiosa, qualquer problema que tiver na empresa, qualquer acusação, qualquer litígio que houver, eu vou responder como pessoa física, porque a DBA ela não pode ter uma licença, um business permit, vou voltar um pouco no business, não pode ter um business permit, ela não tem garantia de exclusividade de nome, e quando eu abro uma DBA, eles geralmente pedem, e é uma obrigatoriedade de você colocar em algum jornal, em algum lugar público de publicação, para verificar se alguém se tem alguma restrição para o uso daquele nome. Não tendo restrição, você pode usar. Ela tem duração de 5 anos, pode ser renovada indefinidamente, mas se você esquecer de renovar, você vai perder o nome. Ela não tem imposto de renda, como eu disse, você vai responder ou pessoa física, vendi pela DBA, tem uma DBA. Então, eu vou pagar o imposto, eu vou fazer imposto na pessoa física. Vendi pela empresa corporation, a empresa é responsável, na LLC, a empresa é responsável. E por que é importante fazer o business permit? Quando eu tenho o business permit para ter a licença de negócios, quer dizer que a minha empresa ela está licenciada, ela tem a permissão de realizar negócios naquele lugar. Por acaso, o estado da Flórida não tiver uma licença, eu, dono da empresa, sou responsável se houver alguma coisa, alguma reclamação, alguma solicitação, alguma, como posso falar, algum litígio que tiver contra a empresa, se eu não tiver licença, então eu, Márcia, como dona, vou responder. Então por isso que é importantíssimo ter a licença. É muito importante. As pessoas... Posso sugerir terminar mais uns 3 minutinhos? Tá bom. Legal. Então essa parte vocês deu para entender mais um pouco? Legal. Pode subir? Então aqui um pouco que nós oferecemos, assessoria jurídica no Brasil e nos Estados Unidos, consultoria de oportunidade de negócio nos Estados Unidos, consultoria completa para todos os riscos de imigração, endereço comercial nos Estados Unidos, abertura de empresa, abertura de conta corrente, pessoa física e jurídica, IT number, business plan para processo de visto de imigração e de negócios, entre vários outros processos. Pode subir. Todos os green cards, todos os vistos de residência, nós temos vários clientes, inclusive conhece alguns, então já estamos fazendo esse tipo de trabalho há mais de 7 anos. Todos os vistos temporários, alguns vocês já conhecem, que é o visto de negócio que é o B2, e todos esses vistos aqui são temporários. Estamos na Cardoso de Almeida, aqui em São Paulo, estão convidados, venham nos visitar. E também em Orlando, na 7350 da Futures Drive, segunda a sexta, que são nossas redes. Legal. Posso distribuir para o pessoal depois disso aí? Pode. Tá bom. Legal. Excelente. Muito obrigada. E eu coloquei aqui uma cotação do Carl Sagan para vocês. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. Legal. Obrigada. Bacana. Excelente. Foi rápido, do prazo, agora você deu 3 minutos, eu terminei em 2. Legal.